demonstrações aéreas deveriam completar as terrestres, que também incluíam história e arte. A Esquadrilha da Fumaça seria o ponto alto da operação em si, cumprindo um roteiro que praticamente cobriu todo o território nacional, a fim de despertar o interesse da mocidade pela carreira da aeronáutica. Foram programados 3 balões ao roteiro. O primeiro compreendendo o Brasil Central e Oeste, o segundo abrangendo o Nordeste e o Norte e o terceiro cobrindo o Sul. Antes, porém, na Operação Berenice, foram enviados ofícios com anexos constantes de instruções para o concurso de admissão e matrícula da Escola de Especialistas, Escola Preparatória de Cadetes, todos os educandários do Brasil e demais entidades. Eu via os pilotos da Fumaça como uma referência para mim. E o tipo de trabalho que a Fumaça faz, a missão da Fumaça é extremamente estimulante. Você poder demonstrar para público em geral e para o público interno da própria Força Aérea a capacidade que o piloto da Força Aérea tem em fazer voos considerados de maior nível de dificuldade técnica. E eu acho que desde sempre, que eu via demonstrações quando era garoto no Rio de Janeiro, via as demonstrações da Esquadrilha da Fumaça na praia de Copacabana e muito tempo depois eu estava fazendo essa demonstração. Então aquilo, essa observação da esquadrilha desenvolveu em mim e em muitos outros a vontade de ir para a Fumaça. A Esquadrilha da Fumaça, em sua exibição nesta cidade mineira, realizando com absoluto êxito e precisão um desfolhado com cruzamento. Para encerrar sua demonstração, a Esquadrilha da Fumaça inicia e completa um voo rasante, finalizando o espetáculo aéreo. A ideia iniciou com instrutores da Escola de Aeronáutica. Eles resolveram explorar o T-6 em termos de manobras e manobras conjuntas, ou seja, em esquadrilha, não individual. E começaram a fazer em horas não de instrução, começaram a fazer esse treinamento. Os aviões eram da Escola de Aeronáutica. A pintura deles era da Escola de Aeronáutica. Não se cogitava em separá-los para coisa nenhuma. Isso aconteceu posteriormente, em maio de 52, quando fizeram uma demonstração que não era uma demonstração pública, era uma demonstração para autoridades. Isso começou a tomar corpo. É óbvio que quem viu notou um diferencial do que estava sendo feito por aqueles instrutores. E começou a tomar identidade em ter seus aviões, os T-6, com uma pintura que os identificasse como uma unidade de demonstração acrobática. A manobra em si, ela precisava, em termos de público, ela precisava ser vislumbrada numa magnitude maior ainda. Com isso, para que a manobra se destacasse, foi adicionado o quê? Fumaça. As representações terrestres, sempre introduzidas pelo comandante da operação, Coronel Alfredo Correia, foram feitas de preferência em teatros, auditórios, televisões ou estádios. Todos os integrantes são devidamente apresentados ao público presente. Entretanto, a caravana da operação não podia parar.
Tudo for esquematizado dentro de um prazo previsto e um roteiro delineado. Novamente, as aeronaves cruzam os céus para conquistar novos adeptos para a FAB. Em todas as cidades visitadas, o interesse é revelado pelo comparecimento em massa da população. Quando a Fumaça ia dar um show, um exemplo, ela vai numa cidade do interior dar um show, o comandante da Fumaça ou o Relações Públicas da Fumaça fazia uma palestra numa escola local ou era convidado e ia dar uma entrevista na rádio local. Se notou que ela era um poderoso instrumento de divulgação, de arregimentação da juventude para a FAB, aquilo que a gente chama de aumentar a mentalidade aeronáutica. A Esquadrilha da Fumaça, famosa em todo o Brasil. Os pilotos da esquadrilha são voluntários e não gozam de nenhuma regalia por fazerem parte desta unidade oficial de demonstrações acrobáticas. Após o briefing, o comandante vai ao quadro de operações e vira a plaqueta correspondente ao seu, indicando que está pronto para mais uma missão, buscando interessar assim os jovens para a carreira da aeronáutica. Eu fui, inclusive, durante um período oficial de relações públicas. Em todos os lugares que a gente chegava, eu fazia palestra para estudantes no nível secundário, com esse objetivo de estimular, na época com slides e filme, estimular a vocação aeronáutica nas pessoas, da Força Aérea ou da aviação em geral. Muitas vezes eu fui abordado por cadetes que disse, capitão, major, coronel, o que eu era no momento, eu entrei para a Força Aérea porque eu vi uma demonstração da Fumaça na minha cidade do interior de Minas, do interior do Ceará. E naquele tempo que os meios de divulgação e comunicação eram muito mais limitados, a Fumaça faz esse papel de estimular vocações. Nesta cena, a Esquadrilha da Fumaça sairá de formação em linha para a forma diamante durante o primeiro looping, executando outro looping na clássica formação, terminando em espetacular razão. Além do curso de oficial aviador, que por sua natureza requer habilidades excepcionais, outros, como oficial, intendente ou especialistas, completam o objetivo da FAB, preenchendo assim possíveis condições a todos que desejam servir à Força Aérea. Exibições como esta conseguiram despertar entre os espectadores manifestações de simpatia pela FAB através do comparecimento em massa de populares. Me lembro que na época que eu apresentei o meu nome para ir para a Fumaça, só tinha uma vaga naquela. E havia 28 instrutores na época querendo ir para a Fumaça. E num determinado momento lá, a Fumaça posou em Pirassununga e me avisaram que o Major Braga queria falar comigo. E ele fez essa comunicação oficial que eu tinha sido escolhido para ser da esquadrilha. Foi uma surpresa. Eu, como queria muito isso, foi uma das grandes surpresas. O Braga foi um fenômeno diferente. A vida da Fumaça se confunde com a vida do Braga. Praticamente, a vida de aviador do Braga foi toda na Fumaça. No tempo do Temer não existia um tempo limite para a esquadrilha. O piloto ficava até ficar incompatível com o posto, ou às vezes ele tinha outro interesse e pedia para sair, mas, regra geral, todo mundo queria ficar o máximo de tempo possível. No caso do Braga, ele foi como tenente para a esquadrilha, ainda nos Afonsos. A gente fala que a Fumaça surgiu em 1952, mas oficialmente o decreto de criação da Fumaça como unidade oficial de demonstrações acrobáticas foi em 1963. E aí a esquadrilha ficou subordinada ao gabinete do ministro e foi para o Santos Dumont. O Braga já era da Fumaça. Quando chegou no Santos Dumont, houve 2 outros comandantes que se alternaram no comando e, por falar assim, até por gravidade, o nome
seguinte era ele, era o que estava mais tempo na esquadrilha e era o que tinha antiguidade militar. Ele era capitão, quando ele começou a voar como líder da fumaça. Ele voou na fumaça como capitão, como líder, como major e como tenente-coronel, até a fumaça ser desativada. É inegável uma coisa, a gente não separa o Braga do Temeia, né? Eu acho que é interdependente. O que ele fazia com aquela máquina, no tempo da fumaça e mesmo depois, é como se fosse um corpo só. Nós tínhamos dois tipos de T-6 no Brasil. T-6D, que era o avião acrobático, e o T-6G, que na instrução ele era o avião que era usado para ensinar voo por instrumento. Ele tinha mais instrumentos, tinha o ADF, que é uma referência de radionavegação, e um VHF melhor que de comunicação. Esse avião aí, ele tem um radiocompasso. Só o avião do Braga tinha. Nós fizemos uma viagem uma vez de T-6, o avião de apoio foi um DC-3, na linguagem civil, C-47 para nós, Douglas. Nós fizemos uma viagem para Guatemala, com demonstrações no Panamá, na Venezuela, na Guiana Inglesa, Guiana hoje, e na Nicarágua. O meu avião, o equipamento de navegação mais importante dele era uma bússola chinesa, para navegar daqui até lá. E o que é mais importante, a bússola do T-6 da esquadrilha, ela era completamente destrambelhada, porque com o número de acrobacia que a gente fazia, ela ficava sempre com uma defasagem grande. Graças a essa campanha, considerada o maior empreendimento promocional das Forças Armadas até hoje realizado no Brasil, a FAB cresceu ainda mais aos olhos da opinião. A Operação Ensino também deu apoio a todos os aeroclubes do país, incentivando seus associados na prática de pilotagem. A fumaça, ela era poderosa na venda da imagem, porque você vê um show com carros é uma coisa para os aficionados em carros. Mas quando você olha um show aéreo, você vê uma esquadrilha fazendo, ou seja, tudo isso criava um show que não era só para quem gostava de aviação. Qualquer um do povo ia parar para olhar para o céu para ver aquele show. Quem é que não queria ir no evento sabendo que num determinado ponto ia ter Esquadrilha da Fumaça? Em São José dos Campos, o presidente percorre o primeiro Salão Internacional Aeroespacial. Além do Chavante e do Bandeirante, aviões fabricados no Brasil, exibe-se uma réplica do 14 Bis, construído no Centro Técnico Aeroespacial. Uma das principais atrações é o Galaxy, um dos maiores aparelhos existentes. O Brasil não conhecia algo daquela magnitude, um salão daquela magnitude enfocando aviação. E não poderia deixar de ter, óbvio, certos pontos durante o dia. E um deles era a fumaça, na Esquadrilha da Fumaça. Só que nós tínhamos lá não só a nossa Esquadrilha da Fumaça com os T-6, nós tínhamos também os Thunderbirds com o Phantom. E eu lembro que eu estava lá
né, nesse dia de visita, e os dois iam aparecer, né, para o público. Decolaram os T-6 da fumaça. Nessa decolagem foi interessante porque os americanos, pilotos mecânicos, todos vieram para frente e ficaram olhando, né, os T-6 decolando. O show aéreo ficou a cargo da Esquadrilha da Fumaça e dos Thunderbird. Patrocinado pelo Ministério da Aeronáutica, o salão é uma homenagem às comemorações do centenário de Santos Dumont. E a gente escutando o que eventualmente eles falavam, estávamos aí todos muito próximos, e a gente entendia o seguinte: eles achavam magnífico, durante as manobras dos T-6, fazerem tudo que o pessoal da fumaça conseguia fazer com aquela aeronave, com o voo em grupo, o tunô, ou seja, uma série de coisas que, para eles, pilotos de Phantom, ver aquela esquadrilha fazendo aquilo com o T-6 era algo que eles pararam e ficaram olhando abismados. Logo após a fumaça, houve a apresentação de alguns aviões e depois vieram os Thunderbirds. Estavam com Phantom. E naquela época, Phantom era um avião que se falava muito, até porque a guerra do Vietnã, vira e mexe, falava dos Phantoms. Então tinha toda uma propaganda. Mas o show que eles fizeram era bonito pela novidade, pela aeronave. Mas o que o estremecia mesmo era a manobra com os T-6. Num determinado momento, o T-6 começou a demonstrar desgaste, né? Ele já era um avião, já com muito uso, o custo de manutenção do T-6 era muito alto, ele já tinha dado problemas até estruturais. Houve um problema que a hélice do T-6 começou a apresentar uma fratura de ponta de hélice, com 2 ou 3 pousos forçados. Então, o sistema de envelhecimento do avião chegou-se à conclusão que era o momento de começar a pensar a substituição do T-6. Isso ocorreu no final dos anos 60, e aí alguns dos pilotos da esquadrilha foram até a Europa e fizeram avaliação de aviões. Havia vários aviões em cogitação para substituir. Existia o Mach 339, não é o Chavante, que é fabricado aqui, que é o 326. O Fiat G91, até o próprio A37 entrou em cogitação. O Fugar, o terceiro ou quarto da lista. Então foi apresentado uma proposta de avião. Por motivos outros, foi comprado o Fugar. Ele era um avião de pilotagem muito boa. Ele tinha uma relação de peso-potência maravilhosa. Você fazia acrobacia em regime de liderança e ele ganhava altura. E os alas conseguiam voar na ala com muita facilidade. Todo mundo que é ligado na aviação, principalmente na acrobática, antigamente conhece o nome chamado Alberto Bertelli. Foi um dos pilotos do Brasil, piloto acrobático de maior destaque. Uma vez eu tive o prazer de fazer um voo com Alberto Bertelli nesse avião. Entrei na cabine traseira e ele foi na dianteira. A única coisa que eu fiz foi entrar na cabine, que eu fui dizendo para ele o que aconteceria. Aí ele decolou, perguntou as velocidades, fez todas as acrobacias que eu conheço e na hora que a gente pousou, eu falei para ele, eu chamava ele de Velho Bertelli, eu falei assim: velho, o que você achou desse avião? A resposta dele foi espontânea e típica dele. Esse avião até a minha avó voa. O design do Fugar era incomparável. Não é desfazendo o antigo, né? Porque sempre há uma evolução. Quando a gente começou a voar o Fugar, as pessoas, e a mesma coisa aconteceu com o Tucano, falavam muito de uma coisa que causa um efeito muito grande no público, que é o barulho. Quando você faz manobras no avião a reação,
você tem um raio de curva muito grande e você precisa subir mais e o T-6 era tudo mais concentrado. Tanto que as esquadrilhas que voam aviões atualmente de grande performance, a demonstração toma um espaço enorme, é até difícil de visualizar. Quando ela vem no transporte, as asas separadas, as turbinas, chega na nossa unidade, nós que montamos. T-24 foi o início da transformação para a Esquadrilha da Fumaça, e principalmente para nós da manutenção. Mas havia alguns problemas com ele que prejudicaram e não conseguiram, a esquadrilha não conseguiu efetivar o Fugar como um avião que seria o substituto definitivo do T-6. Ia restringir muito a área operacional. Naquela época, eram pouquíssimos aeroportos que tinham pistas pavimentadas. E o avião Fugar não podia pousar em pista de terra. Ele era um dos poucos aviões que, em vez de você subir no avião, você descia no avião. Ele sentado da cabine, você fica mais baixo do que em pé. Ele era um avião muito baixo. Então, nós fizemos um levantamento, porque a gente podia decolar de um determinado campo pavimentado, fazer a demonstração numa cidade e voltar e pousar. Uma das coisas que a gente ia perder em relação ao contato com o público era o público ver o avião, ver o piloto, ser feita uma palestra, o contato que a gente tinha com a juventude toda, essa parte do estímulo para a aviação, e com o Fugar não seria possível. Eu me lembro que na época no interior de São Paulo tinha 3 ou 4 pistas asfaltadas, fora as bases, né? Tinha em Ribeirão Preto, Campinas, São José tinha pouquíssimo. Isso São Paulo, que era o estado mais com o maior número de pistas. Minas tinha pouquíssimas. Tinha Uberaba, Uberlândia, acho que Valadares. E no Nordeste só tinha pista asfaltada nas capitais. A autonomia do Fugar era de 1h20. A maioria dos aviões tem tanques de combustível na asa. Ele tinha o tanque de ponta de asa que transferia para um único tanque de fuselagem, que ele não tem tanque na asa. Isso dá uma totalização de 900 litros de combustível total do avião. Então ele é um avião para as etapas brasileiras. Para você fazer uma viagem para o Nordeste, você tinha que fazer Rio, Vitória, Caravelas, Ilhéus, Salvador. Cada pouso desse com 7 aviões, só o reabastecimento, ele ficou sendo um avião de vitrine para 7 de setembro, para passagens, demonstração no Rio de Janeiro, em Brasília. O Coronel Braga e eu fizemos uma avaliação da possibilidade do Chavante, que é jato também, mas sem o problema da autonomia com cadeira de ejeção. E ele dava a chance de você pousar em campos próximos e depois se deslocar. Já era outro momento também, isso foi em 75, já havia mais campos preparados para aviões de reação. Havia uma possibilidade da esquadrilha ser guarnecida com Chavante, mas à época, a FAB criou Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagens em Natal. Então, quase todos os Chavantes foram para lá. Logo em seguida, nós paramos o Fugar e houve um fator que foi o determinante para a parada do T-6. Foi um acidente com o Coronel Braga, já na época, em deslocamento, não era em voo de demonstração. A hélice do Braga quebrou. Isso era terrível. O avião ficava com uma trepidação que mal você conseguia segurar o manche. O Braga conseguiu fazer um pouso, não na pista aqui, mas numa área descampada aqui próximo aos Afonso. Tinha uma vala no final da área que ele pousou. Aí o avião pilonou na vala e ele bateu com o rosto no manche. Porque a gente achava que o T-6 era imortal. Aí, quando nós levamos aquela parada, nós ficamos com a expectativa, vamos voltar a voar, o Fugar já estava em negociação de venda, vamos voltar, vamos receber Chavante, não vamos, que não sei o que. Então, ficou aqui. Eu senti que aquilo ali era o final do avião, e em decorrência do final do avião,
era a parada da esquadrilha. Como ela era uma unidade criada por decreto, eles não iam terminar com a esquadrilha. Ela continuaria existindo dependendo de uma reativação quando houvesse um avião que substituísse o TMEI e que fosse compatível com a situação da FAB, de manutenção, interesses da FAB de reativar. Então isso aí para nós foi terrível, porque quem estava ali na esquadrilha estava por grande paixão pela esquadrilha. E a esquadrilha ficou desativada.